Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a bendita paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Chegamos agora no capítulo 5. Para mim, pessoalmente, tem sido uma grande alegria poder pregar e ser ensinado pelo Senhor nesse livro. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 16, na primeira parte da liturgia. E vamos ler agora do versículo 17 até o versículo 30. Já foi lido no início do culto, de 1 a 16, e vamos ler a continuação, 17 a 30. A minha versão é a nova versão atualizada. Como eu sei que a maioria dos irmãos usam a ARA, talvez tenha alguma pequena diferença. Diz assim a palavra bendita de Deus. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, teu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e as concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe desse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto e Dario Medos se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Amém. A bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua santa e bendita palavra, e a nossa oração nesse momento é que o Teu Espírito fale de forma muito profunda aos nossos corações nessa manhã. Nos ajuda a compreender corretamente as Escrituras, mas além de uma compreensão teórica, que essas palavras sejam fogo em nosso coração, que elas mudem as nossas vidas, que elas redirecionem as nossas ações e emoções, para que em todas as coisas Cristo Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome dele que nós oramos. Amém. Justiça. Será que nós podemos ver algum tipo de justiça no mundo? Será que há algum tipo de justiça nesse mundo?
Será que há realmente um Deus que julga os pecadores arrogantes? Será que o mundo de fato está governado e as ações humanas, elas nunca são julgadas aos olhos de Deus? Será que um dia nós vamos poder ver isso? Um mundo justo de fato? Um mundo onde a justiça seja estabelecida? Muitas e muitas vezes nós também dizemos, isso não é justo. Será que Deus não está vendo isso? Ele não enxerga o mundo, não enxerga o nosso país, não enxerga a minha vida? Será que Deus está passivo diante do pecado e das coisas que acontecem no mundo? Essas questões muitas vezes vêm ao nosso coração. E nesse texto, meus irmãos, há uma clara resposta para todas essas nossas indagações. Há de fato um Deus soberano e justo que julga o pecado. Há um Deus que não apenas é santo e soberano, mas ele é um Deus que é juiz, é um justo juiz. E essa ideia de um Deus que é não apenas soberano, mas um justo juiz, isso traz profunda esperança e consolo ao nosso coração. E essa mensagem que nós vamos ver em Daniel, no capítulo 5. Antes de abordar o capítulo 5, vamos pensar um pouco no contexto do livro. O livro de Daniel traz uma mensagem muito clara. Deus, o Altíssimo, governa sobre todas as nações. Em meio àquele pensamento de que os deuses eram deuses territoriais e que o Deus da Babilônia seria mais forte do que o Deus de Israel, e então teria levado o povo ao cativeiro. A mensagem do livro de Daniel é um contraponto a tudo isso, porque a mensagem do livro é muito clara. É Deus, o único e verdadeiro, que entrega o seu próprio povo aos caldeus. É assim que o livro começa. E Deus faz isso devido à sua fidelidade pactual. Deus havia dito a Israel que se eles abandonassem a lei de Deus, eles seriam levados ao juízo. Eles seriam levados ao cativeiro. Deus fala isso em Levítico e também em Deuteronômio 28. Deus coloca bênçãos e maldições pactuais. Deus então estava sendo fiel à sua promessa, à sua aliança. O povo está no cativeiro. Já não é uma grande nação, eles estão exilados. Mas mesmo ali no exílio, através de 4 personagens, Deus está mostrando o seu poder. Através de Daniel e os seus amigos, Deus ainda reina sobre todas as coisas. Deus é o Altíssimo, essa é a mensagem do livro. É uma palavra que aparece no livro de Daniel. Deus é o Altíssimo que governa sobre todos os reinos e dá a quem Ele quer e tira de quem Ele quer. Mas nesse livro de Daniel nós vemos também no capítulo 2 e vamos ver no capítulo 7 que esse reino escatológico está sendo gradativamente implantado para e através do seu Filho Jesus Cristo, o Filho do homem que vai aparecer no capítulo 7, a pedra no capítulo 2 que destrói os reinos. A mensagem do livro é clara, Deus é rei. E aqui nós vemos exatamente isso, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5. Agora vamos olhar um pouco mais de perto esse texto. Nós vimos que o livro de Daniel tem 2 partes muito claras. De 1 a 6 é uma narrativa e de 7 a 12 nós temos as visões proféticas. Então o capítulo 5 está dentro dessa seção narrativa. Mas nós vimos também nos sermões anteriores que o livro de Daniel ele é escrito em 2 línguas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, ele é escrito em aramaico. Do capítulo 2 até o capítulo, em hebraico. Do capítulo 2, versículo 4 a 7, em aramaico. E depois de 8 a 12, volta o hebraico. Então, o capítulo 2 e 7 está dentro daquilo que nós chamamos um quiasmo aramaico. E o que é um quiasmo aramaico? Bom, quiasmo, literalmente, é a ideia de um X. Isso tem a ver com partes que são paralelas, que chegam no miolo. Então, por exemplo, o capítulo 2 está em par com o capítulo 7. O capítulo 2 fala de reinos terrenos e o reino de Deus, e o capítulo 7 também. O capítulo 3 fala da libertação dos 3 amigos de Daniel, e o capítulo 3 fala dos 3 amigos de Daniel, e o capítulo 6 também fala da libertação de Daniel, ali na cova dos leões. E o capítulo 4 e 5, então, são o miolo dessa narrativa. Você pensa literalmente como sendo um miolo, é por isso que alguns chamam de estruturas sanduíches, onde você tem o miolo. Então, o miolo está exatamente no capítulo 4,
e 5, onde Deus vai julgar a arrogância babilônica, tanto de Nabucodonosor e agora de Belsazar. 2 reis, 2 pessoas que precisam lidar, obviamente, com a ideia de que Deus é soberano. Então nós estamos aqui no miolo desse coração, dessa parte em aramaico, capítulo 2 ao 7. Então vamos olhar agora o capítulo 5. Há uma relação muito clara entre o capítulo 4 e 5. Eles são muito semelhantes em conteúdo. O relato de Belsazar é apresentado de alguma forma como comparação ao de Nabucodonosor. Aqui nós temos 2 reis babilônicos orgulhosos e insolentes. Ambos são aterrorizados pela ação divina. Ambos buscam Daniel para uma explicação do significado de uma visão. Um foi reintegrado, no caso de Nabucodonosor, quando ele tem aquela visão no capítulo 4 daquela imagem, e ele então é humilhado por Deus, ele se arrepende, mas outro é derrubado. Aqui no capítulo 5 nós vemos o fim da Babilônia, literalmente. Aquilo que havia sido profetizado por Abacuque, aquilo que havia sido profetizado, por exemplo, em Jeremias. Deus levantaria a Babilônia para trazer juízo a Israel e outras nações, mas Deus também, no tempo certo, ia lidar com o pecado da Babilônia. Então, a mensagem do capítulo 4 e 5, desse miolo aramaico, é muito simples. O Deus soberano e altíssimo dá e tira o seu reino a quem quer. Nós vamos ver isso no capítulo 4, versículo 17, versículo 25, versículo 32. Aqui no capítulo 5, versículo 21, nós o vimos várias e várias vezes no capítulo 4 e no capítulo 5, essa mesma mensagem. Deus dá o seu reino a quem quer. Ele é soberano, mais do que soberano. Ele é um Deus que é um juiz, que vai julgar aqui esse último rei da Babilônia e vai dar o seu reino aos medos e persas. Então, qual a ideia principal do capítulo 5? Vamos nos concentrar agora nele. Bom, a ideia de Belsazar, um rei da Babilônia, que é julgado pelo Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. E esse julgamento se dará quando ele se apropria desses utensílios de Jerusalém para um uso profano. Alguns dedos ou mão divina, nós vamos discutir um pouco isso, e incorpora, escreve uma mensagem enigmática que atemoriza o rei e os seus nobres. Daniel lê, interpreta, pronuncia um julgamento sobre esse rei, e naquela mesma noite o rei caldeu morre e o seu reino passa para Dario o Medo, uma demonstração clara do governo e do controle de Deus sobre o curso das ações. Esse é o cerne da história, a ideia principal. Agora, qual o gênero? Todo texto ele tem um gênero, ele tem uma forma. Aqui nós temos uma narrativa, mas mais do que uma narrativa, nós temos uma narrativa profética de denúncia de pecado. Deus, então, está denunciando, através de Daniel, o pecado de Belsazar. É uma narrativa profética, muito semelhante àquelas outras narrativas proféticas do Antigo Testamento. E a estrutura desse texto é muito clara. Ele pode ser dividido de 2 formas. Alguns pensam e dividem o capítulo 5 em algumas cenas, toda história tem algumas cenas. Outros preferem seguir o fluxo da própria narrativa, como eu vou fazer aqui. Então, há 7 partes muito claras. Você tem a ofensa arrogante do rei, no versículo 1 a 4. Você tem a resposta de Deus àquela arrogância, no versículos 5 e 6. Nós temos a busca de interpretação do rei, 7 e 8. Depois aparece a rainha mãe, com palavras sábias, no versículo 10 a 12, dizendo que alguém pode interpretar, que é Daniel. Depois nós temos as palavras perturbadas do rei a Daniel, no versículo 13 a 16. Depois nós temos Daniel confrontando a arrogância do rei, interpretando. E por último nós temos a revogação do poder do rei e da Babilônia, nos versículos 29 até 31. Então, basicamente essa é a estrutura. Apenas um parêntese importante. Em algumas versões, o capítulo 6, na verdade, o versículo 6 está... O versículo 31, aliás, é como se fizesse parte do capítulo 6. Então, é possível que você encontre algumas versões
tanto em inglês como em português, como o versículo 31, quando diz assim, e Dario, Medo, Persa. Então esse versículo estaria no capítulo 6, porque é assim que está no texto massorético, no texto aramaico, pelo menos naqueles manuscritos disponíveis. Mas a maioria dos estudiosos entende que esse versículo 31 ele faz mais jus ao final do capítulo 5, já que o capítulo 6 começa uma nova sessão tratando especificamente de Dario. É apenas um parênteses para explicar, porque pode ser que a sua versão tenha essa diferença. Agora vamos nos concentrar nessa narrativa. Quando nós estamos lendo as narrativas hebraicas, eu já expliquei algumas coisas, mas existem algumas técnicas que eles usam que são muito interessantes. E quando você vai lendo o capítulo 5, você vai ver que existe suspense na história. O narrador não diz logo o significado das mãos, o que é essa mensagem. O tempo inteiro o capítulo 5 vai caminhando, vai levando o leitor para esse momento climático, que é exatamente a inscrição. Qual é a inscrição? Está quase lá no final do capítulo. Há um suspense que vai acontecendo no capítulo 5. Há também uma repetição, isso era próprio das narrativas hebraicas. Você vai encontrar várias vezes palavras repetidas, por exemplo, 2 vezes 1000 pessoas, 3 vezes a lista de convidados, 2 vezes se fala nos utensílios sagrados, 2 vezes repete a lista do nome dos deuses, 4 vezes a mão de Deus. A repetição fazia parte, trazia ênfase. Os leitores, então, eles estão vendo esse suspense, essa repetição. É importante nós lermos como eles liam na época. Mas um terceiro aspecto que eu vou mostrar ao longo do sermão são jogo de palavras. Há muitos jogos de palavras aqui no capítulo 5 que são muito interessantes. Nós vamos ver alguns desses exemplos aqui. Então, qual a ideia, qual o cerne, qual a tese central do capítulo 5? E será também o tema do sermão nessa manhã. Bom, se nós tivéssemos que resumir uma frase, o cerne desse capítulo 5, o tema apropriado seria: o Deus soberano julga e derruba um rei soberbo. O Deus soberano julga e derruba um rei soberbo. Belsazar humilhado e seu poder revogado. Essa é a ideia central. O Deus soberano julga e derruba um rei soberbo. Nós temos a ofensa arrogante no versículo 1 a 4 do rei. Nós temos a resposta divina à arrogância do rei, 5 a 6. Nós temos a busca de interpretação da visão pelo rei, 7 a 8. Nós temos as palavras sábias da rainha mãe, versículo 10 a 12. Nós temos as palavras perturbadas do rei a Daniel, 13 a 16. Nós temos a confrontação da arrogância do rei, interpretação de Daniel, 17 a 28. E, por último, a revogação do poder do rei da Babilônia, versículo 29 a 31. Então, literalmente, são essas 7 partes. Agora vamos analisar o texto. Obviamente é um texto longo, não dá para analisar verso por verso, mas nós vamos analisando alguns aspectos centrais do capítulo 5. Veja como começa essa narrativa no capítulo 5. Uma leitura do texto aramaico diz o seguinte: o rei Belsazar fez, ou Belsazar o rei fez. E naturalmente isso lembrava o capítulo 3, porque o capítulo 3 começa exatamente dessa forma: o rei Nabucodonosor fez. E aqui, obviamente, o capítulo 3 mostra exatamente aquela grande estátua que o rei fez, em uma atitude clara de rebelião a Deus, pedindo que os homens adorassem aquela estátua de ouro. E de alguma forma o leitor da época ele ia compreender que o propósito aqui é uma comparação. É um texto profundamente comparativo. Ele fez uma grande festa, um grande banquete para 1000 homens importantes do seu rei. E o texto então diz que ele bebeu vinho, esse rei, Belsazar, cujo nome tem a ver como um elogio ao Deus, um dos deuses da Babilônia, Bel. O versículo 2 diz que ele deu essa festa a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença. Uma leitura do texto original aramaico diz assim: com o gosto do vinho, possivelmente indicando a embriaguez do rei, ou seja, ele faz uma grande festa.
Uma festa que vai mostrar, pela quantidade de pessoas, que mostrava a ostentação, a decadência, a farra, a libertinagem, a autoindulgência. Usando uma palavra contemporânea, ele fez um grande carnaval. Um grande carnaval. Uma festa extraordinária. 1000 nobres. Muitas pessoas estão ali. E ele então, nessa atitude de festa, o texto então nos diz, continuando ainda no versículo, enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres, as concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então, aqueles utensílios, quando Nabucodonosor leva os judeus para o cativeiro, ele leva todos os utensílios do templo de Jerusalém. E a ordem de Belsazar é muito clara: traga todos esses utensílios, nós queremos beber nesses utensílios. Belsazar. Quem foi esse Belsazar? Há um certo tempo, pelo menos há 100 anos atrás, as pessoas diziam que ele nem mesmo existia. Os críticos diziam, olha, esse Belsazar, isso é uma ficção, ele não existe. Até que algumas descobertas arqueológicas foram ocorrendo e que nos falava exatamente a respeito de Belsazar. E esse texto, quando nós lemos à luz de algumas evidências arqueológicas, nos ajuda a entender melhor, e algumas evidências literárias. Por exemplo, nós sabemos que os persas, nesse momento, estavam à porta do Império Babilônico. As fontes extrabíblicas, como, por exemplo, textos cuneiformes descobertos, quanto às fontes gregas, como Heródoto, Xenofonte, fornecem mais informações sobre esses eventos que antecedem a queda da Babilônia, que vai ocorrer em 539 a.C. E essa vitória final, Heródoto e Xenofonte indicam que o ataque final à Babilônia ocorreu durante um banquete noturno. Veja, é impressionante como é exatamente isso que a Bíblia diz. Se você ler Heródoto, eu tive a curiosidade de ler recentemente, essa parte aqui, ele vai narrar exatamente isso. Heródoto, Xenofonte, vão mostrar esse banquete. A crônica babilônica indica que apenas alguns dias antes, Ciro Persa havia derrotado Nabonido e o exército babilônico perto de Sipá. E apenas um detalhe importante, Belsazar, ainda que ele seja tratado aqui como um filho de Nabucodonosor, ele não era filho direto, isso era uma forma de tratamento, obviamente, mas o seu pai, ao que tudo indica, ou ele era filho ou filho adotivo de um rei babilônico chamado Nabonidos, ou Nabonido, que é aquele que sucede Nabucodonosor. Nabucodonosor morre, Nabonido ou Nabonidos assume o poder, e Belsazar, na verdade, nós aprendemos que ele era corregente. E nesse momento exato, seu pai, então, estava fugido, aproximadamente 80 quilômetros ali da Babilônia. Ele foge para ali, para aquele local, e não para a capital. Eles haviam perdido uma batalha. Esse é um contexto importante para lermos o capítulo 5. É nesse contexto que vai ocorrer o banquete. E qual o objetivo de você fazer um banquete, uma grande festa, em meio a uma guerra? Qual o objetivo disso? Para encorajar os líderes? Talvez. Proporcionar distração diante dessa iminente destruição? Festejar hoje porque vamos morrer amanhã, não é? Tem aquela filosofia, vamos nos alegrar hoje que amanhã nós vamos morrer. Talvez um pouco de tudo isso. O fato é que nós não sabemos. Ele então manda trazer aqueles utensílios e de alguma forma ele está afrontando a Deus. Talvez o motivo seja arrogância, revolta, desilusão, política de Estado, talvez com o objetivo de encorajar naquela luta contra Ciro, Medo-Persa. Ele não sabia que ele estava se banqueteando no seu próprio túmulo. Naquela mesma noite ele cairia. E o texto então nos diz que ele manda trazer. E aqui nós temos o primeiro jogo de palavras no capítulo 5, que é interessante. O texto então nos diz que ele manda trazer os utensílios no versículo 2. E o versículo 3 diz que eles trouxeram os utensílios. E aqui é uma palavra em aramaico, nepak. E no capítulo, e logo em seguida, no versículo 5,
diz o seguinte: no mesmo instante, trouxe o Senhor mãos humanas. Aqui é o primeiro jogo de palavras. Ele manda trazer os utensílios, ele traz os utensílios, mas Deus também traz as mãos humanas. Não é pacto. O primeiro jogo de palavras. A ação do homem em afrontar a Deus, a ação de Beltsazar em afrontar a Deus, em trazer aqueles utensílios, é respondida imediatamente por Deus trazendo aquelas mãos humanas. Então, no versículo 1 a 4, nós vemos essa loucura. E o versículo diz ainda, no versículo 3, trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. Beberam neles o rei, os homens importantes do seu reino, as mulheres e as concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Se nós olharmos à luz do contexto da época, isso que ele fez seria ultrajante até mesmo para os padrões pagãos. Nem os pagãos ousavam tratar os deuses dessa forma. Um homem profundamente insolente, que não havia aprendido nada, como Daniel vai dizer, com tudo aquilo que o seu avô, ou Nabucodonosor, seu ancestral, que é chamado de pai aqui na narrativa, havia passado. Uma atitude de extrema arrogância. Ele blasfema contra Deus. Ele faz pouco caso. E qual é a resposta divina? A resposta divina está no capítulo 5, como nós vimos. No mesmo instante, Deus trouxe uns dedos. E aqui nós vamos discutir mais se eram dedos, se eram mãos, mas algumas versões têm dedos. Aqui, de fato, o versículo 5 fala dedos. Outras versões de dedos, de mãos humanas. Mas o texto então nos diz que apareceram aqueles dedos que começam a escrever na parede caiada do palácio real. Era muito comum, a arqueologia mostra que quando eles faziam aquelas festas, existia uma super mesa do anfitrião, e geralmente atrás dessa mesa eles pintavam de branco. Então essa é a ideia de uma grande mesa, e ali atrás dessa mesa eles pintavam para destacar o ambiente. Como se fosse uma espécie, usando uma linguagem contemporânea, um papel de parede destacando o ambiente. Aquela mesa ali, onde todos estavam bebendo. E o texto então nos diz que essa mão aparece no lugar iluminado pelo candelabro. E aqui é uma dúvida importante, porque alguns acham que esse candelabro talvez seja, nós não temos absoluta certeza, talvez tenha sido o próprio candelabro do templo. Talvez em uma atitude ainda de mais blasfêmia contra Deus. Talvez ele tenha trazido o próprio candelabro. Ali no templo existia o candelabro. Ele então usa aquele candelabro ali na mesa para afrontar a Deus. É possível, nós não sabemos. Ou é possível que seja um simples candelabro. E o texto nos diz no versículo 5, acompanhe comigo, que o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Ele então vê aquela imagem imediatamente, aqueles dedos escrevendo. E qual a atitude de Beltsazar diante disso? O narrador descreve com bastante humor a atitude. O texto nos diz que o seu semblante se mudou, versículo 6. Os seus pensamentos o alarmavam, o perturbado, como tem a nossa versão. As juntas dos seus lombos estavam se soltando, a nossa tradução diz, as suas pernas bombearam. Assim que diz, bambearam, aliás, as suas pernas bambearam. Mas uma tradução literal seria que as juntas os seus nós desataram. Aqui eu vou explicar um outro jogo de palavras que o narrador faz. Mas a ideia aqui possivelmente uma perda de controle dos músculos, e aqui os médicos podem me ajudar, do esfíncter, e portanto de suas funções corporais, o que significa que ele fez literalmente xixi nas calças. Essa é a ideia. Desaltaram seus nós, ele se urinou completamente, ou talvez evacuou involuntariamente.
movido por medo. E aqui o autor usa esse eufemismo para dizer que ele perdeu o controle, talvez, da bexiga e do intestino. E a última reação dele, os joelhos batiam um no outro, ele está completamente paralisado com tudo aquilo que ele está experimentando. Ele está completamente paralisado. E aqui esse jogo de palavras é muito claro. Deixa eu fazer uma tradução literal do versículo 6, vai ficar mais claro para vocês. Essa frase que é traduzida na nossa versão, as suas pernas bambearam, literalmente, uma tradução literal do texto aramaico era: os nós dos seus lombos relaxaram. Você, nó, pastor? Nó, todos nós sabemos o que é um nó. Os nós relaxaram. Possivelmente se referindo à sua incontinência. Mas o narrador vai fazer um jogo com nós, com essa palavra nós. No versículo 12 é interessante, quando a rainha chama e fala de Daniel, diz assim, versículo 12: porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espíritos excelentes, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Essa frase, solução de casos difíceis, no aramaico, na língua original, é desata nó. Chame Daniel, porque Daniel, ele desata nó. E mais uma vez no versículo 16, quando o rei chama Daniel, no versículo 16, diz assim: eu, porém, tenho ouvido que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Ou seja, eu vi que você é alguém que desata nó. E aqui você percebe esse jogo de palavras. Um rei poderoso desata um nó diante de Deus. Ele se urina completamente. Mas ao mesmo tempo, Deus levanta Daniel para ser um desatador de nós, trazendo a mensagem de Deus em tempos difíceis. Aqui nós vemos o humor burlesco, irmãos. Um rei poderoso pode se tornar um objeto de humor diante de um Deus soberano. Isso mostra a grandeza de Deus. Ele traz Beltesazar para a sua própria casa, para o seu palácio. O narrador enfatiza isso, para o seu palácio. Aqueles utensílios divinos, mas agora ele recebe a visita de Deus. Deus não é um Deus territorial, restrito a lugares, é o Deus soberano. E agora aquele homem poderoso está sendo ali humilhado na presença de Deus, dos seus nobres. Há uma cena humorística que está acontecendo aqui. Esse rei poderoso. E o texto então nos diz, vamos para o terceiro movimento, que ele vai buscar então a interpretação. Versículo 7, ele grita em alta voz, chama os encantadores, promete algo, aquele que lê e declarar a interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, será o terceiro mais importante. Versículo 8, os homens entram, ninguém consegue interpretar. Versículo 9, o rei está perturbado, o seu semblante se torna cada vez mais pálido, os homens importantes do reino estão perplexos. E sabe o que é humorístico nessa história? É que aquelas 4 letras não eram difíceis. Todo mundo sabia. Os sábios sabiam, mas não sabiam o que elas significavam. Mas vamos ver isso. O autor ele vai mostrando que aparentemente não era nada complicado. Mas era impossível alguém decifrar. A história está caminhando. Ninguém pode. Apenas 4 palavras que tinham a ver com pesos e medidas. Mas ninguém sabia. O que é que essas 4 palavras que têm a ver com peso e medida, mene, tekel, o que é que significa? Ninguém sabia. É nesse contexto que nós vemos o 4º movimento da narrativa, as palavras sábias da rainha. A rainha escuta os gritos perturbados do rei
dos homens importantes, trata o rei como era costume, que o rei vive eternamente. Há algumas tentativas de identificar essa rainha-mãe, nós não sabemos exatamente qual era, se era a esposa de fato de Nabucodonosor, se era nesse ponto a esposa já de Nabonido. E aquela mulher vai lembrar de Daniel, diz o seguinte: não deixe que os seus pensamentos o perturbem. Aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Belsassar, nesse Daniel se achara o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, como eu expliquei, desatação de nós. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então lembra de Daniel. E é interessante que nesse ponto da narrativa, Daniel já era um homem velho. E possivelmente Belsassar conhecia, já tinha ouvido falar, as histórias eram grandiosas a respeito de Daniel. E nesse ponto, por alguma razão que o narrador não nos diz, Daniel está meio que esquecido ali na Babilônia. Talvez depois da saída de Nabucodonosor, seu poder, sua influência tenha diminuído ali na Babilônia. É normal isso acontecer. E ela então lembra. Mas o que eu acho interessante é que ela chama de Daniel e não Belsassar. O nome dele é Daniel. Isso mostra a fidelidade e a identidade de Daniel, mesmo vivendo ali na Babilônia. Ele nunca se deixou ser um Beltesazar. Ele foi um homem fiel ali a Deus durante todo o tempo. E no versículo 13, então, nós temos o outro movimento. O outro movimento, de 13 a 16, são aquelas palavras perturbadas do rei. E quando você lê as palavras do rei, você vai observar que várias vezes o narrador faz questão de dizer, que ele diz assim: tenha ouvido dizer, se você puder ler. De alguma forma, a atitude dele há uma certa arrogância para com Daniel. E Daniel vai mostrar isso porque vai dizer que ele sabia, ele conhecia. Ora, se ele conhecia a história de Nabucodonosor, ele conhecia quem era Daniel. É impossível não conhecer. Talvez ele tenha crescido ouvindo aquelas histórias. Ouvindo o decreto de Nabucodonosor. Há um Deus altíssimo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Mas ele foi crescendo na sua rebelião, na sua blasfêmia. Ele cresceu a vida inteira ouvindo falar de Deus, mas blasfemo, rebelde. E o texto então nos diz que ele faz aquela promessa. Se você puder ler no final do versículo 16, e revelar a interpretação, você vai ser vestido de púrpura, vai receber um corrente de ouro para pôr no pescoço, será o terceiro mais importante do reino. Faz todas aquelas promessas a Daniel. E aqui o narrador vai nos levando para o momento central da narrativa, que é exatamente a fala de Daniel. É o sexto movimento, versículos 17 a 21. E a atitude de Daniel é dupla aqui. Primeiro, ele confronta o pecado do rei, como um profeta que ele era. Segundo, ele vai interpretar a visão. Então, a primeira coisa que Daniel vai fazer é confrontar. Veja o que ele diz. A primeira coisa que Daniel diz assim: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar suas recompensas a outra pessoa. Aquele homem Belsassar, com todo o seu orgulho, com toda a sua prepotência, achava que podia, obviamente, comprar quem ele quisesse. As pessoas que são ricas são assim. E Daniel diz assim: fique com os seus presentes. Você pode ficar, não quero nada. Não quero nada disso. Mas é interessante a forma como Daniel começa a se dirigir a ele. E a nossa versão despista um pouco, mas o texto aramaico é mais interessante. Quando ele começa no versículo 18, a nossa versão diz assim: ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, teu pai. Mas literalmente o texto hebraico começa assim, aramaico aliás: quanto a ti, ó rei.
É como se Daniel começasse a falar com ele, mas não vai falar nada dele. E quanto a ti, ó rei, é uma abertura que levava naturalmente Beltsazar e talvez os leitores a esperar que Daniel estivesse falando de Beltsazar. Mas o que Daniel vai mostrar como profeta é que Beltsazar era um ninguém. Ele não havia feito nada, não havia conquistado absolutamente nada. Ele era herdeiro das conquistas de outros. Era um corregente. E Daniel está mostrando isso. Ele diz assim: quanto a você, ó rei, aí imediatamente diz assim: o Deus Altíssimo deu rei Nabucodonosor, teu pai, bem como grandeza, glória e majestade. No versículo ainda 19, ele matava quem queria deixava com vida, exaltava uns, humilhava outros. Ele se achava uma espécie de Deus, Nabucodonosor. Porque o poder tem essa capacidade, o poder faz com que os homens se achem Deus, ele decide, ele já não presta conta dos seus atos. E assim era Nabucodonosor. Versículo 20, mas quando o coração dele se elevou, e seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, ele foi derrubado do seu trono real e perdeu a sua glória, foi expulso do meio dos filhos dos homens. Ele comia capim. E o final do versículo 21 diz assim: até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Aqui Daniel está fazendo uma retrospectiva, voltando, dando uma aula literalmente de história. Você não conhece a história de Nabucodonosor? Você nunca ouviu o que aconteceu com ele? Você não viu o que é que Deus faz com reis arrogantes? Você sabia de tudo isso. E no versículo 22 ele confronta Beltsazar. E o senhor rei Beltsazar, e você literalmente, e você Beltsazar, mas e tu Beltsazar, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Ou seja, Daniel está dizendo: você conhece toda a história, você sabe que Nabucodonosor falou desse Deus Altíssimo, e você vai pegar os utensílios desse Deus para blasfemar contra esse Deus vivo. Versículo 23, pelo contrário, você se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor rei, as suas mulheres, concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Que loucura! Observe que no confronto existe um crescendo, Daniel vai crescendo no confronto. Você não aprendeu nada da história. Você não aprendeu com outras pessoas que vieram antes de você e que enfrentaram esse Deus e perderam. Você se levantou contra esse Deus quando você manda trazer essas coisas. E esse levantar-se aqui no aramaico está em uma forma perfeita, e a ideia literalmente é levantar-se, está em uma forma no hebraico, é levantar-se, ou levantar-se a si mesmo de forma exaltada. Então ele se levanta contra Deus. Ele decide no seu coração que ele não vai servir a Deus, ele não vai se render a Deus. Ele se levanta contra Deus. Ele se levantou contra Deus, você se levantou contra ele, contra o Senhor do céu. E você deu louvores a esses deuses que não são nada. Você não aprendeu com Nabucodonosor? Deus não já humilhou todos esses deuses da Babilônia? Vocês ainda estão insistindo nisso? Na idolatria? E a narrativa então termina essa parte dizendo assim: mas você não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e de todos os seus caminhos. Você não aprendeu que esse Deus soberano, a sua vida está na mão dele e ele controla todos os seus caminhos? Você não aprendeu isso? Nada. Você não aprendeu nada, Beltsazar.
Aqui nós vemos um profeta corajoso confrontando um rei orgulhoso, blasfemo, prepotente. Você não aprendeu nada. Nabucodonosor aprendeu que a vida dele estava nas mãos de Deus e ele se humilhou. Mas você, sabendo tudo isso, se manteve endurecido. Você se manteve endurecido. E agora Daniel vai dar a interpretação. E por isso ele enviou aquela mão na parede. Ou uma tradução literal, então dele foi enviada a parte de trás da mão. Essa ideia de uma superfície, alguns dizem que parecia apenas os dedos, mas o texto aramaico fala a ideia do dorso da mão. Possivelmente, o dorso é a parte de trás, obviamente. Então, ou os dedos e uma pequena parte de trás das mãos que estavam escrevendo ali. É isso que Daniel está dizendo aqui. Então, foi enviado da parte de trás da mão. A Septuaginta, os tradutores de Septuaginta dizem assim, ele enviou a mão... Portanto, da sua presença foi enviada a articulação de uma mão e ele ordenou a escrita. Eles entendem que era uma mão. Nós não sabemos se era uma mão completa, é muito comum a gente ver nos filmes a mãozinha, ou se era apenas o dorso com os dedos. Mas o fato é que Deus enviou, e Daniel agora vai dar a interpretação. Versículo 25, o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Parsim. 4 letras, Mene, 4 palavras, Mene, 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 Tekel, Parsim. O que é que significava isso? É importante que você preste atenção nesse ponto, senão você não vai entender o que Daniel quer ensinar, o que Deus quer ensinar através de Daniel. Tanto o hebraico como o aramaico são línguas consonantais. O que é que significa isso? Imagine a palavra casa. E agora você tira as vogais, você vai ter um C e um S. Então o hebraico e o aramaico sempre foram línguas consonantais. E o som das palavras, eles então vão criando esses sons das palavras. Então, você vê um C e um S, você diz, pronuncia casa. Isso é importante para nós entendermos aqui esse ponto. E essas letras aqui, essas consoantes, elas podiam ser vocalizadas de várias formas, dependendo das vogais. Mas Daniel, ele vai ler aqui essas palavras de acordo com um padrão aramaico mais simples. Cada palavra aqui se refere a um peso e medida. O mene é o que podemos chamar de mina. O tekel, que é o shekel, que era uma moeda também, o ciclo. E o outro que ele vai chamar aqui é o parsim, que é o plural de Pérez, que vai aparecer depois. O parsim, que significava metade. Então, mene é uma mina, é uma unidade de maior valor, seria 50 a 60 ciclos, mina, 50 a 60 ciclos. Tekel ou shekel, um ciclo, uma unidade menor, que valia 1,60 de uma mina. E parsim, que era meio ciclo ou meia mina, uma divisão de fração unidade. Então, essas 4 letras eram muito simples de serem entendidas em aramaico. É como se alguém estivesse gritando, e nós víssemos aqui na parede branca, quilo, grama, meio quilo. E o rei está ouvindo isso. O que é que significa isso? Qual o significado? E Daniel, então, vai explicar o significado daquilo. Daniel, então, vai dar a interpretação e vai usar um padrão de vocalização. Só que Daniel, esses mina, shekel, parsim, são 3 substantivos. Mas quando Daniel vai dar a sua interpretação, ele dá usando um sistema verbal. E aqui Daniel faz uma coisa interessante, ele faz um trocadilho linguístico. Por isso que era impossível para alguém. Porque mene está relacionado com o verbo. Então, como esses verbos não têm as vogais, essas consoantes para mene também eram consoantes para um outro verbo em aramaico que seria numerado. Então, mene, se você tirar as consoantes e você pegasse MNH, seriam as 3 consoantes para o verbo numerado. Ele está agora interpretando, mene significa numerado.
Shekel, se você pegar o T e o KL, vai dar um outro verbo em aramaico que significa pesado. Peres, se você pegar apenas as consoantes e aplicar para um verbo, em aramaico vai ser dividido. As mesmas consoantes aramaicas dessas moedas formavam verbos que descreviam o destino de Belsazzar. Era impossível alguém saber isso. Era preciso uma interpretação divina. Cada palavra em substantivo é interpretado como verbos que apontavam o destino de Belsazzar. Mene, contado. Deus contou os dias do reinado de Belsazzar e decretou o seu fim. E a ideia de Mene, Mene enfatiza o decreto, é definitivo, está contado os seus dias. Shekel, Tekel, pesado. Chegou na balança, foi achado em falta. Passim, ou o plural, o singular Peres, significa dividido. E a ideia do Império Medo-Persa, vocês foram divididos no Medo-Persa. Mas a própria palavra para Peres, aí tem um outro trocadilho, um outro jogo de palavras, porque a palavra para Peres, em aramaico, é a mesma palavra que vai dar o nome persa. É impossível alguém saber tudo isso. Deus está dizendo, é o fim do seu reino. A mensagem é muito clara. Eu peguei você numa balança e fui julgar você. E você, Belsazzar, não vale nada. E agora eu estou descartando você. Essa é a mensagem de Deus para aquele rei prepotente. E por que essas imagens, né? Por que Deus faz isso? Eu fico sempre pensando nas razões divinas. Por que Deus coloca esses valores, né? Por que não outra mensagem específica? Por que essa ideia de valor? Porque, na verdade, esse é o grande problema do homem. O valor, o dinheiro, o poder, a grandeza. Ele não valorizou o que ele deveria ter valorizado na sua vida. Ele valorizou a glória, ele valorizou os deuses que não podiam ver, ouvir. E agora Deus coloca ele na balança e ele é achado insuficiente. Ele não tinha nenhum valor. É por isso que Deus está fazendo isso, irmãos. Ele dava tanta glória a valor e poder, que quando chega na balança divina, não tem valor nenhum. O homem mais poderoso da terra não tem valor nenhum. Porque a avaliação de Deus é diferente da avaliação dos homens. O domínio dele foi pesado e considerado insuficiente. Seu reinado vai ser dividido em duas partes, metade para os médios, metade para os persas, que obviamente nesse momento era um só, com Ciro. E o ponto da história é maravilhoso. Aqui nós vemos no capítulo 5 essa gloriosa apologética divina contra os deuses falsos, apontando que só Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que governa o mundo de forma soberana e justa, julgando reis. Se ele julga reis, imagina o João Ninguém da vida. Se Deus humilha reis, homens poderosos, imagine pobres mortais. E o propósito da história era muito claro. Era confrontar os leitores amedrontados. Israel está no exílio. E outra parte está vivendo ali de forma pobre em Jerusalém. E através dessa narrativa, Deus está ensinando que aquele Deus que eles haviam abandonado era o Rei do universo. É o Deus que julga e derruba reis e impérios. Era o único Deus vivo e verdadeiro. O Deus de Israel. Que mensagem poderosa para aqueles primeiros leitores. E quando nós olhamos essa mensagem à luz de Cristo, da Nova Aliança, nós vemos que no meio dessa história, e através dessa história,
Conforme o capítulo 2, 14, também as visões apontam, Deus estava preparando o reino glorioso para o seu filho, que seria aquela pedra que iria destruir os povos e as nações, ou o filho do homem, a quem Deus daria todo o poder, no capítulo 7. Esse é o título que Jesus usa, filho do homem, que é um título encontrado em Daniel, capítulo 7. Tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Cristo, conforme o Salmo 110 diz. Como Jesus diz a Pilatos, o seu reino é glorioso, embora nesse momento ainda não seja conforme os valores desse mundo. Cristo, como Paulo diz, todos vão um dia todos um dia vão se apresentar diante dele para prestar conta de suas obras. Veja, Deus é rei, e essa é a mensagem de Daniel, Altíssimo, um Deus que julga. E essa mensagem em Cristo se torna muito mais clarificada, porque Cristo agora se faz carne, morre, vive de forma humilde. Ele é um rei humilde, mas aquele rei humilde que morre e ressuscita é o rei glorioso, no qual todos os homens um dia estarão diante dele para prestar contas. Cristo governa sobre todas as coisas. Essa é a mensagem para nós hoje. O mundo está desgovernado, existe justiça. Cristo governa sobre tudo e sobre todos. Mas ele também é um profeta humilde, muito mais glorioso do que Daniel, que vem denunciar o maior problema do homem, que é o mesmo problema de Belsassar, o orgulho, a prepotência, a idolatria que há no coração do homem. E Jesus vem exatamente confrontar o orgulho e o pecado, convidando os pecadores até ele, para que eles se arrependam. A mensagem dele é gloriosa, a esperança para pecadores como eu e você, que somos sempre achados em falta na balança de Deus. Ninguém tem valor diante de Deus, porque todos nós somos pecadores por nós mesmos. É por isso que Cristo veio, como rei, como profeta, mas também como sacerdote, para aproximar Deus de nós e nós de Deus, para oferecer uma justiça que nós não podemos oferecer. Então, na balança de Deus, eu e você, nós somos sempre insuficientes. Mas nessa balança, quando Deus coloca a justiça de Cristo do outro lado da balança, nós somos justos e justificados desse bendito Salvador. A balança de Deus em Cristo, para aqueles que creem nele, é sempre gloriosa. Deus justifica pecadores que não valem nada. O rei veio salvar eu e você, que não valemos nada. E esse profeta, sacerdote e rei, nele nós encontramos conforto. Como ele diz em Lucas 12:30, não tema, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Esse rei também promete um futuro. Nós vemos isso em Mateus 25, vinde bendito, entrai no reino preparado desde a fundação do mundo. Esse rei também vai nos oferecer um grande banquete, onde nós estaremos com ele para sempre. O mundo parece desgovernado, mas Cristo governa sobre tudo, incluindo a sua vida. Isso tira do nosso coração o medo. E Cristo nos ensina a viver nesse mundo sem nenhum medo, sem nenhum temor. Essa é uma lição maravilhosa para nós nesse texto. Em 18 de abril de 1930, a BBC de Londres anunciou o seguinte, na sua programação: não há notícias. Em 18 de abril, nada de digno de nota aconteceu, pelo menos segundo a BBC. No início do seu noticiário regular, às 20h45, a BBC anunciou: boa noite, hoje é sexta-feira santa, não há notícias. E essa declaração inesperada foi seguida por 15 minutos de música de piano, antes que a emissora retomasse a transmissão da ópera Parsifal de Wagner. Às vezes, quando nós olhamos o mundo, parece que nós temos essa mesma impressão. Não há nada novo no mundo, não há notícia, Deus não está fazendo absolutamente nada. O mundo está desgovernado, quem é mau e nada acontece com eles.
Às vezes a nossa impressão, quando olhamos para o mundo, é sem notícias. Mas a lição é: Deus controla todo o curso da história. Tudo está nas mãos de Deus. Ele é um justo juiz. Apesar das aparências, Deus reina soberano e julga os reinos malignos e ímpios. E quando nós ouvimos falar de nações, de reis, de homens, presidentes que caem, nós não devemos ver outra coisa a não ser a mão de um Deus justo. Nunca esqueça isso: Deus está no controle e dá o seu reino a quem quer. Mas nesse governo de Deus, Ele tem sempre um olho especial para o seu povo, trazendo-lhe conforto. Como a Bíblia diz, o seu povo é a menina do seu olho. Deus tem sempre um olho especial sobre esse povo pactual, sobre cada membro dentro desse glorioso pacto em Cristo. E a partir desse amor, é maravilhoso isso, Deus conduz a história, mas os seus olhos especiais estão sempre sobre o seu povo. Mesmo quando o seu povo precisa viver dentro de reinos malignos. Nós nunca devemos esquecer. Deus julga com governantes e países. E a mensagem de Deus para mim, para você, para o nosso país, para as nações, para os líderes é: arrependam-se. Porque Deus está colocando cada um de vocês na balança. Ele há de trazer juízo. Algumas vezes Deus traz a sua justiça de forma imediata, como aqui. Não demorou. Às vezes Deus traz juízo imediato para os blasfemos. Às vezes Deus traz esse juízo de forma mitigada. Não no tempo que nós queremos. Mas não se iluda. Todo ímpio vai prestar conta dos seus pecados, da sua soberba e da sua blasfema. Se você é um soberbo, ímpio, se você não serve a Cristo, você vai prestar contas da sua vida. Então não abuse da misericórdia de Deus. Se arrependa hoje. Deus é o único Deus verdadeiro. Então glorifique, aprenda o que Belsazar não aprendeu. A sua vida está nas mãos dele. A sua vida está nas mãos de Deus. Então tenha cuidado, porque essas mãos podem implicar em algum momento em um dedo de juízo. Deus pode colocar você na balança. E se não for nesse momento, você pode morrer e ser pesado na balança e ser achado em falta e ser condenado eternamente. Voltando ao início do sermão, justiça, será que há algum tipo de justiça no mundo? Sim. Às vezes imediata, às vezes futura, mas todos vão estar diante do tribunal de Cristo para prestar contas de sua vida, eu e você. É claro que há justiça nesse mundo. Não se iluda, não tenha uma mente pagã da realidade. O destino de todos será definido em relação a Jesus. De todos. Há realmente algum Deus que traz juízo a ímpios arrogantes? Sim. A Bíblia aponta vários atos dessa justiça. Aprenda com isso. Aprenda com esses atos de justiça, de disciplina de Deus. Mas aprenda com o maior exemplo da ira de Deus, registrado em todas as Escrituras e em toda a história. E onde nós vemos o maior exemplo da ira de Deus, nós vemos o exemplo da ira de Deus na cruz do Calvário. Deus matando o seu filho, Deus tornando o seu filho justo que nunca pecou, tornando pecado e fazendo pecado em nosso lugar. É ali na cruz do Calvário que nós vemos a justiça de Deus. Nenhum pecado ficará impune. Como alguém escapa da justiça de um Deus assim? Na balança de Deus, todos estarão sempre em falta, eu e você. Porque só há dois lugares onde Deus trata definitivamente o pecado, só há dois lugares onde a justiça de Deus são demonstradas ou é demonstrada em grau máximo. Um lugar é o inferno,
que não é um lugar onde Satanás está governando, muito pelo contrário, é um lugar onde ele vai sofrer a justiça de Deus eternamente, juntamente com os ímpios. O outro lugar onde nós vemos a justiça de Deus de forma extrema é lá na cruz do Calvário. Esses dois lugares são lugares extremos, onde nós vemos a justiça e a ira de Deus. Só que um não tem esperança, o inferno. Se você morrer hoje sem Cristo, você será condenado eternamente. Mas na cruz do Calvário tem esperança para você. E você pode ir até Ele. E você pode dizer, hoje eu estou em falta nessa balança. Eu preciso desse Salvador. Eu preciso me abrigar na cruz de Cristo. Será que um dia nós podemos ver a justiça de forma plena? Sim. Nessa vida nós vemos Deus aplicando a justiça muitas vezes. Mas no retorno de Jesus você vai ver a justiça completamente aplicada nesse mundo. Como Pedro diz, haverá novos céus e nova terra, onde habita o quê? O que é que ele diz? Justiça. Quando Jesus voltar, finalmente nós teremos a oportunidade, como povo de Deus, de viver em um mundo completamente justo. Vá até Cristo e se abrigue nele nesse momento. Que Deus aplique essas palavras em nossos corações. Amém. Senhor Deus, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Muito obrigado por esse texto, pelas lições profundas que aprendemos e que o Senhor possa produzir em nosso coração gratidão, consolo, esperança, porque nós temos um glorioso Salvador. Obrigado por essa troca gloriosa, onde o Senhor imputou a justiça de Cristo sobre nós, na medida em que as nossas injustiças estavam sobre eles. Obrigado porque a justiça dele e é mediante a justiça dele que o Senhor nos declara justos, mesmo sendo pecadores. Muito obrigado, porque só o sangue de Jesus e o peso da justiça de Cristo é que inclina essa balança ao nosso favor. E em nome de Jesus que nós oramos.